Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar a aula de Patologia Geral comigo, professora Ana Carla, com o objetivo de finalizar a etiopatogênese geral das lesões. Então, como nós vimos na aula passada, nós identificamos quais são as organelas presentes nas células eucariontes, principalmente. Dentro dessas organelas, por que é importante conhecê-las? Porque as lesões, elas causam adaptações celulares reversíveis e irreversíveis, levando a célula à necrose ou apoptose. Dentro dessas lesões, nós identificamos que há 4 principais mecanismos intracelulares, que são os que envolvem as membranas, as atividades fosforilação oxidativa de produção de ATP, síntese de proteínas e enzimas e preservação do conteúdo genético da célula. Diante disso, nós temos as morfologias reversíveis, que são classificadas em 5, como alterações gordurosas, alteração hialina, acúmulo de pigmentos endógenos e exógenos e calcificação patológica. Dentro disso, uma das atividades que nós passamos em sala foi sobre a pesquisa dos tipos de necrose, e isso nós vamos discutir no nosso retorno às salas de aula. Então, dentro disso, estudando as células, nós identificamos todas as suas organelas e as suas respectivas funções. Quem ainda não fez atividade, lembra de fazê-la até amanhã. O que acontece dentro, então, relacionado com membrana celular? Quais são as lesões reversíveis e irreversíveis da membrana? Quando falamos de lesão da membrana celular, as reversíveis são as alterações das vilosidades, ou seja, aumento da água intracelular e alteração do citoesqueleto, além da formação de figuras na baía de mielina. O que seriam isso? As figuras são as impressões digitais, ou seja, há uma alteração dos componentes dessa membrana, tanto alteração lipídica quanto proteica. Essas são alterações reversíveis, uma vez que acontecem apenas em estruturas anexas às membranas. As lesões irreversíveis, elas estão apontadas como formação de bolhas na superfície, ruptura e junções intercelulares. Então, essas formações de bolhas são o destacamento da membrana do citoesqueleto. Há um abaulamento nessas membranas, como se fosse uma bolha. A ruptura é o enfraquecimento decorrente da redução da síntese. E as junções intracelulares são aquelas que quebram as junções entre células, alterando as estruturas celulares. As membranas também podem ser acometidas as mitocôndrias, que são as responsáveis pela produção de energia. Pode acontecer condensação da matriz, ou seja, deficiência de oxigênio, tumefação mitocondrial, ou seja, expansão da câmara interna, grânulos eletrodensos na matriz, ou seja, formação de material lipoproteico, originando da destruição da membrana da mitocôndria. E essa tumefação vem conservando a arquitetura dos cristais, levando a uma reversão reversível. Entretanto, a perda dos cristais e aparecimento das estruturas amorfas são indicativos dessas lesões que podem ser reversíveis na célula. Os lisossomos, por sua vez, causam lesões também reversíveis, onde ocorre uma tumefação, mas sem modificação da sua atividade. Quando a lesão celular é irreversível, ou seja, a morte da célula, as enzimas lisossômicas são liberadas no citosol, a fim de serem excluídas, exudadas. Contudo, a morte celular pode desempenhar ou desencadear uma liberação de enzimas lisossômicas, o que faz com que haja uma perfuração e liberação das enzimas no plasma. Quanto ao retículo endoplasmático liso, nas lesões reversíveis ocorre uma dilatação das cisternas e proliferação induzida de substâncias metabolizadas por ele, retículo endoplasmático liso, REL, pois os sistemas enzimáticos aumentam suas atividades quando sobrecarregados com o substrato. Além disso, um exemplo, é o hepatose dos alcoólatras e de indivíduos com uso prolongado desse medicamento, fenobarbital. O citoplasma fica com aspecto de vidro despolido, ou seja, fosco. As alterações nucleares ocorrem quando há uma dilatação da membrana,
celular, dilatação das cisternas, espessamento dessa membrana, invaginações e tortuosidades, além de inclusões e variação quantitativa dos poros. As alterações da cromatina, ou seja, lá dentro, ocorre a redução do pH intracelular, induz o aumento das espiralizações e associação com estonas, ou seja, muda a conformação do material genético dentro do núcleo. Além disso, podem acontecer mortes das células pelas alterações, facilmente evidenciadas aonde? Em picnose, representada pela condensação nuclear, que forma massa eletrodensa homogêneas, cariorrexia, que é fragmentação nuclear, ou cariólise, digestão da cromatina e perda da sua crônica. Então veja que pode ser tanto estrutural quanto formação dos materiais genéticos ou da condensação dos DNAs. Nas lesões celulares podem acontecer necrose, e aí essa parte foi a pesquisa de vocês. Necrose coagulativa, frequentemente resultando em interrupção do sangue, liquefativa, onde há uma alteração enzimática, na gangrenosa, que é resultado de agentes externos ao tecido, na caseosa, denominada assim porque a área necrosada assume aspecto macroscópico de massa de queijo, né, de caseosa, de leite, gordurosa, liberação de enzimas e necrose por esse aumento, né, gorduroso na célula, fibrinoide, onde o material proteico das paredes é alterado, gomose, onde ocorre necrose por coagulação. E agora vamos trabalhar sobre essas lesões celulares. Então, nós já vimos o que é uma célula, começamos, digamos assim, de fora para dentro. Quais são os tipos de lesão celular mais acometidos, as principais causas? Hipóxia, agentes físicos, químicos, infecciosas, imunológicas, distúrbios genéticos e desequilíbrios nutricionais. Então, o que seria hipóxia e anóxia? Hipóxia, redução do fornecimento de oxigênio. Já a anóxia é interrupção, é zero oxigênio. Isso gera degeneração ou morte, dependendo da intensidade, duração e susceptibilidade ao oxigênio, todas ligadas a fornecimento de oxigênio. Respostas adaptativas à hipóxia. O que a adaptação pode fazer? Principalmente relacionada à ATP, ou seja, aumenta a adenosina monofosfato, ativação da AMP, acelerando a glicólise e a captação de glicose, o que vocês vão ver também lá na bioquímica sobre esses processos, fazendo a inibição da gliconeogênese e a síntese de ácidos graxos a fim de se defender. Outras lesões reversíveis induzidas é o acúmulo de sódio, Na, aumenta a osmolaridade, ou seja, o processo osmótico de entrada e saída de água, e retenção de água na célula. Essa alteração da permeabilidade pode levar a uma entrada de cálcio, e isso gera um desarranjo do citoesqueleto, ou seja, a estabilidade celular acaba sendo atingida. E também pode gerar o acúmulo de triacilglicerídeos no citosol, formando o que a gente chama de esteatose. Outra lesão irreversível, porém agora irreversível, né? Outra lesão da hipóxia é aumento do cálcio no citosol, ativação da fosfolipase e desacoplamento dos microfilamentos. O que isso gera? Um endurecimento celular, o que faz com que haja uma morte celular. Aqui está um sistema de consequência desse aumento de cálcio no citosol. Então, a gente consegue ver o sódio entrando e altera todo o funcionamento, tanto da mitocôndria quanto do retículo, e aí vai gerando desencadeando outras atividades até que haja uma lesão na membrana. Aqui está os processos reversíveis e irreversíveis de forma bem resumida, ou seja, da redução do oxigênio, certo? Então aqui a gente consegue ver onde acontece em cada organela celular. Aqui nós temos a parte reversível, então como vocês podem ver, acomete principalmente as mitocôndrias e o retículo endoplasmático.
enquanto a irreversível está muito mais associada à entrada de componentes não desejáveis na célula, por exemplo, grande quantidade de cálcio, perda de proteínas e alteração dos metabólitos intracelulares. Aqui nós temos outro ponto de retorno das mitocôndrias. Essas alterações mitocondriais fazem com que seja cessada a produção ou atividade da ATPase, e assim não tem ATP. Quando não tem ATP, é importante ressaltar que há uma morte celular porque não tem energia. Quando a gente olha, é importante ressaltar que essas flechas que tem para baixo vermelhas é porque há uma redução da cima verde, onde há um aumento de produção. Então, por exemplo, flecha para baixo vermelha, diminui fosforilação oxidativa, ATP, bomba de sódio, pH, glicogênio e síntese de proteínas. Já a flecha verde para cima aumenta a glicólise anaeróbica, o influxo de cálcio, água e sódio, o efluxo de potássio dentro de células e organelas mitocondriais. Efeito de reperfusão. O que seria isso? Seria o restabelecimento do fluxo. É quando uma hipóxia de pequena duração, a recuperação das degenerações, uma hipóxia de duração intermediana gera um agravamento, e já uma anóxia duradoura, que é sem oxigênio de forma alguma, gera um agravamento das margens celulares. Então, aqui mais um resumo de como isso acontece, né? E quais os processos desencadeados. E agora, os radicais livres que geram esse material. Esse material gerado, ele reage de várias formas, fazendo com que a célula ou ela recupere-se ou tende a ser necrosada. Os físicos causadores das lesões, eles são associados a forças mecânicas, as forças que agravam as lesões celulares. Por exemplo, nessa imagem a gente tem abrasão ou ferida, laceração, contusão, perfuração. Então, isso são acometimentos de lesão por força mecânica. A embolia gordurosa é o excesso ou desprendimento de tecido adiposo dentro das células, o que a gente chama de aterosclerose, né? Quando há um entupimento das veias, digamos assim. Já nas veias de pressão estão associadas às altas altitudes, às elevadas altitudes, né? Onde há uma hipóxia, um abaixamento ou diminuição de oxigênio disponível no ambiente, que pode gerar vasoconstrição periférica, edema de membros e face e taquipenia. Essas alterações de oxigênio estão associadas a muitas atividades, principalmente sanguíneas, como dos hematócritos, liberação de oxigênio nos tecidos, aumento do número de mitocôndrias, e essas podem ser adaptáveis. A adaptação é dor de cabeça, fraqueza, dificuldade para dormir, e acima dos 3.000 metros ainda temos o edema pulmonar e cerebral, onde causam severos e muitas vezes irreversíveis. As variações de temperatura também estão associadas a tanto hipóxia, diminuição de oxigênio, quanto vasoconstrição e lesões degenerativas, como edema, necrose e cristalização da água dentro da célula. Outros efeitos são hipotermia, quando a pessoa está, então, com a temperatura muito abaixo do recomendado. É o oposto da febre, né, pessoal? Pode ter periferias e redução no metabolismo. Aqui estão algumas alterações a nível de de epiderme, né, da membrana celular, mas quando nós falamos de pele, onde eu tenho queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, o excesso de ares. Aqui mais um exemplo da vasodilatação, quando estamos a mais de 40 graus, e o choque térmico. Aqui outro fato que pode gerar alterações celulares, que é a corrente elétrica. Então, o que acontece se der uma corrente elétrica, né? A disfunção dos tecidos dentro das correntes elétricas. Aqui também nós temos as radiações, que são as energias emitidas e que podem gerar alterações, por isso que é tão importante tomar o cuidado quando nós vamos fazer raio-x, porque que não pode ficar tão exposto. E os efeitos locais das radiações, que podem ser fase aguda, lesão crônica e tardia. Outro exemplo é a luz solar.